Olá, pessoal. Eu sou o professor Dantas, da Universidade de Brasília, e desenvolvi esse canal aqui para dar suporte às aulas da disciplina de auditoria. E hoje nós vamos discutir sobre auditoria no ciclo de caixa e instrumentos financeiros. Deixa eu compartilhar aqui. Bom, quando a gente está falando de auditoria de caixa e instrumentos financeiros, na realidade, o que a gente já tem discutido dos outros ciclos até agora, o, o caixa acaba sendo o escoadouro, né, o ponto de partida de diversos outros ciclos de auditoria, né? Mas hoje nós vamos focar especificamente, mergulharmos na auditoria da disponibilidade financeira em si e das fontes de captação de recursos para o caso de haver uma deficiência de caixa e mesmo a aplicação de eventuais sobras de caixa, né? Então, a gente vai trabalhar, voltar especificamente para a gestão de caixa em si. Bom, para isso, como a gente está fazendo em todos os demais ciclos, a gente começa sempre com um caso que a gente traz do livro-texto, que conta um caso concreto de controle de caixa na Canada Border Services Agency. Então, o que é a situação? A Canada Border Services Agency recebe pagamentos à vista por serviços, taxas e impostos, tarifas alfandegárias, impostos de circulação, impostos sobre bens e serviços, em diversos pontos de entrada em todo o Canadá. Então, o que seria isso aqui? É como se fosse, hoje a gente tem no Brasil, assim, por exemplo, a aduana, né? Quer dizer, então você tem na entrada do país algum tipo de desembaraço, e aí você cobra tributos, cobra imposto sobre circulação. Então, assim, é como se fosse essa uma espécie de uma representação, algo parecido com os serviços que no Brasil são realizados pela Receita Federal, tá? Bom, quando a gente viaja aqui no Brasil entre estados, né, a gente sempre tem aqueles chamados postos fiscais, né, o posto fiscal do estado, geralmente na divisa, né, porque o estado está preocupado com a sua arrecadação, e aí ele coloca ali um posto fiscal que vai verificar se as mercadorias, os produtos que estão transitando, eles atendem aos requisitos da legislação tributária e cobra tributos se for o caso, multas, etc. É mesmo, seria o equivalente, tá? Esses recebimentos ocorrem em dinheiro, cartões de débito, cartão de crédito ou cheques, né? A CBSA, que é essa agência, utiliza os seguintes controles para garantir recebimento, processamento, depósito e registros apropriados de caixa. Então, assim, por exemplo, qual é a preocupação? Sempre que se lida com caixa, sempre se lida com dinheiro, sempre se lida com disponibilidades, a grande preocupação é verificar se tudo que entrou é adequadamente processado, é depositado no local apropriado, no caso específico, uma agência bancária, e registrados apropriadamente na contabilidade também. Então, a preocupação é todo esse rito. E aí, essa agência tem que estabelecer procedimentos de controles para garantir a adequação a esses procedimentos. Então, quais são os procedimentos que eles estabelecem? Os valores recebidos são depositados em até 24 horas. Então, nesses postos é admissível a possibilidade de recebimento de recursos, mas ele tem 24 horas para fazer o depósito na agência bancária. Os valores recebidos são contabilizados dentro do prazo de 4 dias. Em 4 dias, a contabilidade é sensibilizada, a gente para até entender que, poxa, 4 dias é um período, para o nível de tecnologia que a gente tem, é relativamente um período amplo, não é muito recomendável. Mas, assim, vamos considerar, eu não sei exatamente qual o momento que o livro-texto conseguiu retratar, qual o momento histórico que aconteceu isso, pode ser uns 15 anos para trás, e aí muda um pouco a figura, né? Relatórios de receitas alfandegárias são elaborados para todos os depósitos bancários. A gente também
ele recebe o dinheiro, em 24 horas tem que depositar, em 4 dias a contabilidade é sensibilizada, e todo depósito tem uma relação de tudo a que corresponde àquele depósito, né? Então, esses relatórios, tem um depósito no valor de tanto. Então, está aqui todas as receitas correspondentes àquele depósito. As instituições financeiras são escolhidas com base na sua proximidade ao ponto de entrada, ou seja, para ficar mais próximo para cumprir essa questão desse prazo de 24 horas. Outra vez, pode-se discutir se 24 horas é um tempo razoável. Os recibos de depósito são carimbados pela instituição financeira e devolvidos ao escritório da CBSA em um dia útil. Pronto, então esse é o processo, né? Então, com base nisso aí, o pressuposto é que, seguindo esses cinco procedimentos, a agência assegura de que todos os valores recebidos são adequadamente processados, depositados e registrados contabilmente, tá bom? Então, esse é o contexto. O que acontece? Um comitê de supervisão recomendou que uma auditoria fosse feita para avaliar a eficácia operacional dos controles. Então, assim, olha, vamos avaliar se isso está funcionando de forma apropriada, que é absolutamente normal, faz parte até das rotinas de procedimento de auditoria até interna, tá? A auditoria foi composta pelas seguintes etapas. Então, o que foi feito? Né? Como foi realizada a auditoria? Primeiro, entrevista com a administração dos funcionários, na sede da CBSA e nas diversas regiões, para ver como é que funciona, que tipo de problema enfrentam, tá? Se todas as pessoas têm exatamente ciência daquilo que deve ser feito, como deve ser feito, só que é um procedimento absolutamente rotineiro, a gente já tem discutido em vídeos anteriores sobre o processo de controle interno, né? Análise da legislação, aí eu vou buscar a legislação, os regulamentos, as políticas, os procedimentos, as diretrizes. Também, nessa fase, o auditor tem que conhecer o controle, conhecer todos os fundamentos que dão origem a essas atividades. Exame e análise das estatísticas regionais. Aqui já é um pouco de procedimento analítico, tá? Então, assim, o auditor nem foi a campo ainda, mas ele já pega os dados, já começa a analisar o comportamento desses dados, se tem algum comportamento anormal que chama atenção, se tem determinada região tem um comportamento distinto da outra, e aí esses casos já podem ser uma sinalização de que algo eventualmente não esteja funcionando de forma apropriada. E aí ele escolheu 6 regiões, nessas 6 regiões escolheu 9 escritórios locais, com ambientes operacionais distintos, né? Então, ele escolheu das 6 regiões, foi o Windsor e St. Clair, Niagara e Fort Erie, Quebec, Prairie, Pacífico e Toronto. Escolheu essas seis regiões, e dentro dessas 6 regiões, em algumas delas, tem mais de foram selecionados mais de um escritório, e eles examinaram 9 postos de entrada, né? E aí, o que foi que ele fez? Ele foi para lá, foi observar como é que funcionava, né? Quer dizer, a observação de controles e processos mediante visita às instalações. Então, ele foi a campo, ver como é que funcionava na prática, né? Já tinha todo o levantamento de premissas, né? Do que deve ser feito, da norma, dos procedimentos previstos, das diretrizes e tudo mais, mas agora ele vai a campo. Análise de registro de arrecadação manual e automatizada de caixa, de controles de procedimento de monitoramento e discussão com o pessoal das unidades regionais. Então, esse processo de auditoria também envolveu esses procedimentos. E a seleção de 2 amostras de documentos das 9 unidades, né, para fins de registro e análise em detalhes. Das 9 unidades. Bom, o que teve como resultado dessa auditoria? Primeiro, o seguinte, existiam aquelas políticas, os procedimentos, a legislação, tá, tudo, mas assim, o que foi constatado na prática é que existia descumprimento dessas políticas e procedimentos, né? Então, ou seja, o controle, apesar de ser, a gente sempre diz, né? Uma coisa é o controle previsto, desenhado, né? Quer dizer, no papel, outra coisa é no mundo real, nas ações de objetivas de campo, tá? Então, aí, por exemplo, tudo aquilo que estava previsto nem sempre funciona
do ponto de vista prático. Então, identificou esse descumprimento de procedimentos e de políticas e procedimentos, a deficiência na supervisão de funcionários, então, assim, não existia, por exemplo, porque para o controle funcionar, além da previsão, tem que ter um processo rotineiro de acompanhamento, de verificação, de monitoramento, a gente chama assim, de adequação, de correção de rumos, olha, isso aqui não está sendo feito da forma apropriada, né? E aí é o processo de supervisão propriamente dito, isso não estava funcionando. A ausência de segregação de tarefas e custódia de ativos monetários. Então, aí, por exemplo, o que ele estava dizendo? Olha, peraí, as mesmas pessoas que estão de posse dos recursos são as pessoas que fazem o registro. Assim, por exemplo, e aí a gente já viu, a gente já discutiu em outros casos, nos outros ciclos de auditoria, de que, por exemplo, se você tiver esse tipo de inobservância, critério absolutamente trivial de controle, a janela para o desvio, ela é brutal, tá? Então, assim, quando se lida com recursos financeiros em particular, o processo de segregação de funções entre quem tem o recurso, quem registra, quem manipula, quer dizer, é absolutamente fundamental, tá bom? Ativos monetários, isso é absolutamente crucial, tá bom? Políticas e procedimentos desatualizados em unidades operacionais, lá na ponta as coisas funcionavam de uma forma antiga ainda, não funcionavam de forma adequada, a ausência de análise das operações pela administração com a finalidade de detectar e corrigir deficiências de controle, ou seja, é aquela administração que faz aquele desenho pomposo, tem um bom produto, né, de marketing, é aqui como funciona, coloca na gaveta, e se você não perceber, não avaliar se lá na ponta os funcionários estão seguindo exatamente aquilo que está previsto, nada serve, tá bom? Porque era o caso. E falha da comunicação da administração na divulgação de suas expectativas de monitoramento, de tal modo que algumas unidades não sabiam para onde deviam enviar os relatórios trimestrais, por exemplo. Então, assim, esse caso é só para relatar assim, que isso é uma agência governamental, né, mas ela se aplica perfeitamente a qualquer tipo de empresa, que se você, quando você está lidando com caixa, a questão central não é só a previsão de bons controles. É muito importante essa previsão de bons controles. Mas é também fundamental assegurar que isso esteja funcionando de forma apropriada na ponta. Lembrando sempre que um problema de controle nessa fase, quando você está lidando com ativos monetários, você pode colocar em risco a integridade dos ativos da organização, tá bom? Então, esse aí era o caso que a gente trouxe hoje. Então, vamos lá. Então, quando a gente está falando sobre esse ciclo, pessoal, fundamentalmente, eu estou falando, a gente vai dividir isso em dois blocos, tá bom? Hoje a gente vai falar nesse primeiro bloco, nesse primeiro vídeo, a gente vai falar dessa visão geral das contas de caixa e ativos líquidos mais apropriadamente dito, e depois nós vamos falar sobre a visão geral de instrumentos financeiros. Essa visão geral de instrumentos financeiros a gente vai explorar melhor no segundo bloco. Então, por exemplo, o que é essa visão geral das contas de caixa? É aquela gestão de caixa propriamente dita, né? Quer dizer, então estou falando não especificamente do caixa dinheiro físico, né? Porque esse aqui geralmente é muito baixo, mas assim, eu estou falando das contas bancárias, as contas de movimento, de como é que a entidade gere o caixa. Eu não estou falando de controle do saldo de caixa, eu estou falando de gestão de caixa. Tá bom? Então a gente vai ter esse contexto um pouco mais amplo, tá? Isso é absolutamente crucial, até pela forma como essa gestão de caixa se comunica com todos os demais ciclos. A gente já viu que quando a gente está falando do ciclo de receitas e recebíveis, em última instância, tudo vai acabar no caixa, o dinheiro vai entrar pelo caixa, e quando a gente está falando do ciclo de compras, pagamentos, por exemplo, tudo que é adquirido, em última instância, vai sair do caixa. Então, por exemplo, o caixa é sempre o escoadouro de todos os demais ciclos. De forma geral, a gente pode, desses dois principalmente, mas dos demais também. Então, assim, por exemplo, quando a gente está falando de compreendermos, avaliarmos, testarmos, auditarmos as contas de caixa, eu não estou falando daquele saldo
caixa, aquele dinheiro que eventualmente tem ali geralmente tende a ser irrisório. Eu estou falando de gestão de caixa como um todo, das disponibilidades financeiras, como é que a empresa gere isso aí, tá bom? E aí eu estou falando de gestão de fluxo de caixa, de previsão de recebimento, de ter uma estratégia de onde pegar recursos quando a entidade precisar, tiver uma deficiência de caixa, de uma estratégia de investimento quando a entidade tiver uma sobra de caixa, né? Então, quando eu estou falando de gestão de caixa, eu estou falando nessa perspectiva, tá bom? E a gente vai ver como isso é importante para a auditoria, né? Embora o nosso papel seja atestar, em última instância, as informações contábeis a respeito, eu não consigo atestar as informações contábeis a respeito do caixa se eu não tiver uma visão geral de como é que a empresa gere o caixa, né? Essa amplitude maior. E depois a gente vai ter a visão geral de instrumentos financeiros, e quando a gente for discutir isso, eu acho que a gente está tendo por base fundamentalmente já os termos do IFRS 9, CPC 48 no Brasil, em que, por exemplo, a gente tem aquela classificação dos instrumentos em custo amortizado, valor justo por meio de outros resultados abrangentes e valor justo por meio de resultado, né? Então, a gente teve uma mudança a partir de 2018 muito forte, né, na classificação e no tratamento dos instrumentos financeiros, muito grande essa alteração. A gente já discutiu um pouco quando a gente estava discutindo sobre o ciclo de receitas e recebíveis. Recebíveis é um instrumento financeiro, é um dos principais instrumentos financeiros, então o recebível já está lá, né? Mas aqui a gente vai ampliar, trazer outros tipos de instrumentos financeiros, né? Mas quando a gente discutiu lá, a gente discutiu muito um impacto muito forte que teve a partir da alteração do IFRS 9, CPC 48, que foi a mudança do modelo de reconhecimento de perdas, que saiu de perda incorrida para perdas esperadas, né? Então, aqui a gente vai ter um aprofundamento um pouco maior a respeito, tá bom? Então, nesse primeiro vídeo a gente vai focar muito nesse primeiro bloco, na gestão de caixa, nas contas de movimentação financeira mesmo, e no segundo vídeo a gente vai explorar a questão dos instrumentos financeiros. Bom, para isso, pessoal, antes da gente mergulharmos na questão do caixa, é sempre a gente resgatar um pouco o que a gente viu nos dois ciclos anteriores, ciclo de receitas e ciclo de compras, né? Receitas e recebíveis, compras e pagamentos, né? Estoques e tudo mais, para a gente entender como é que vai se inserindo e como a gente vai montando as nossas demonstrações financeiras de interesse, que são o balanço patrimonial e a demonstração de resultado. Então, quando a gente estava lá no ciclo de receita, o primeiro bloco que a gente viu é que, por exemplo, havendo uma receita, automaticamente eu tenho um reconhecimento de um contas a receber, de um recebíveis, então, uma auditoria, eu não vou auditar apenas a conta de receita, eu vou auditar também, por consequência, a conta de recebíveis. Mas, dentro da perspectiva de ciclo, essas receitas, a gente também discutiu que ela tem impacto, deve ser reconhecido o impacto das deduções de vendas, quer seja os tributos que estão embutidos no preço de venda, quer sejam determinadas obrigações que a entidade assume na hora de uma venda, tipo obrigações por garantias, né? Então você já tem que reconhecer o passivo, e aí eu já estou falando de provisões, né? E tem que reconhecer uma dedução de vendas, né? E aí a gente tem também nesse caso, como eu tenho contas a receber, eu já tenho que fazer o reconhecimento da perda esperada, porque isso é um instrumento financeiro, né? A gente já viu lá, começou a ver lá no ciclo de receita, né? Então, essa despesa de provisão para perdas, né? E aí eu tenho um impairment no contas a receber, ali a gente já está colocando pelo líquido, né? Mas a contrapartida está ali dentro, né? A receita bruta menos as deduções de venda já tem um conceito de receita líquida, então no primeiro ciclo a gente já foi montando, estruturando, porque a informação que interessa é a receita líquida, né? Então, inclusive, na divulgação é essa a conta de receita que deve aparecer na divulgação financeira. Bom, depois a gente mudou para o ciclo de compras, pagamentos e estoques, né? Então, a gente começou com um mecanismo absolutamente simples, que é a compra de produtos, né, ou compra de matérias-primas, e aí eu estou falando de fornecedores, reconhecimento de fornecedores, reconhecimento de estoques,
e aí eu já vou estruturando o meu balanço patrimonial, já saiu, o passivo já está sendo é, é, passivo circulante, o operacional, o passivo de giro, o ativo de giro já começa a tomar corpo, né? Quando acontece a venda, eu dou baixa no estoque e reconheço o custo dos produtos vendidos ali na demonstração de resultado, e aí agora eu já tenho na demonstração de resultado uma linha de lucro bruto, né? Também esse ciclo de compras, pagamentos, não envolve apenas o estoque em si, mas envolve outras despesas, outros gastos, outras aquisições que eventualmente a entidade demande adquirir, e aí eu tenho mais despesas operacionais, a gente colocou aqui como despesas operacionais diversas, né, para agregar qualquer tipo de informação, e eu posso reconhecer um outro tipo de ativo para segregar de fornecedores, chamar aqui de contas a pagar, ou algo do gênero, tá bom? Com isso, assim, eu já posso montar um conceito de despesas operacionais, né, agregando essas despesas operacionais e mais essas provisões para perdas. Todos esses dois ciclos, em última instância, vai afetar o caixa, que vai ser nossa área de interesse agora, né? E eu já tenho também o lucro bruto, menos a despesa operacional, tenho o meu lucro operacional. Percebam que agora eu tenho um formato da demonstração de resultado e é formato no balanço patrimonial, a parte da gestão do capital de giro está quase tomando um formato completo, e na minha demonstração de resultado, digamos, eu tenho o esqueleto do que seria demonstração de resultado até a ideia do lucro operacional, tá bom? Bom, agora nós vamos entrar na questão do ciclo de caixa. Então, vamos aproveitar as informações que a gente já tem até agora, né, que seria as dos dois ciclos, ciclo de vendas marcados geralmente em azul, e o ciclo de compras nas contas em verde, né? E aí a gente vai entrar na nossa área de interesse hoje, que é a área do caixa, né? Quer dizer, então a gente vai discutir sobre a gestão do caixa. O caixa, na realidade, é decorrente principalmente desses dois primeiros ciclos, ciclo de vendas e ciclo de compras, tudo vai afetando lá, né? Mas, assim, quando a gente está falando de gestão de caixa, fundamentalmente, eu não estou falando da conta caixa especificamente, ou caixas equivalente de caixa. Entendam caixa aqui no conceito mais amplo de caixa equivalente de caixa. Mas, assim, se você tiver, assim, esse processo de gestão de caixa compreende a possibilidade de, eventualmente, você ter uma sobra de caixa, um excesso de caixa, né? Então, uma boa gestão não deixa aquele recurso parado, né? Quer dizer, então, por exemplo, então, nesse caso, se houver uma sobra de caixa, você procura investimentos, né? Quer dizer, investimentos em instrumentos financeiros. A gente pode ter instrumentos financeiros de curto prazo, se essa sobra de caixa for temporária, então você tem que calibrar um investimento que seja compatível com o fluxo de caixa. Por isso que você tem que ter uma gestão de fluxo de caixa muito eficiente, né? Quer dizer, porque a escolha, se eu vou aplicar no instrumento financeiro de curto ou de longo prazo, né? De curto ou de longo prazo, vai depender da perspectiva de quando eu vou precisar desse recurso. Bom, esses recursos, né, se aplicados em instrumentos financeiros de curto ou de longo prazo, eles tendem a gerar receita financeira. É por isso que você tem que ter uma adequada gestão, que é para melhorar o seu resultado. Por outro lado, essa gestão de caixa pode demandar a necessidade, a constatação de que tem uma deficiência de caixa, está faltando caixa, né? Quer dizer, ou seja, eu tenho uma necessidade temporal de caixa, né? Quer dizer, o casamento entre pagamento e recebimento tem um certo descompasso, o que é absolutamente normal na gestão operacional de qualquer entidade, né? Então, para isso, nesse caso, você precisaria pegar empréstimos, né? Então, vou chamar aqui empréstimos de curto prazo, né? Quer dizer, que é a gestão de caixa propriamente dito. O empréstimo de longo prazo, geralmente, você busca para, até porque ele é mais caro, geralmente você busca para investimentos mais permanentes, mas isso nós vamos ver em outro ciclo mais à frente. Então, você tem que ter uma adequada gestão de caixa, pressupõe que você tenha capacidade de identificar que tem a necessidade desse caixa, e você sabe quais são as melhores fontes, as mais baratas, as mais adequadas, que atendem a sua necessidade, né? Você tem uma gestão, uma
uma negociação prévia com a instituição bancária que atende a empresa, uma discussão prévia de uma linha, se precisar, tem isso, qual é a taxa de juros, né? Por quê? Porque esses empréstimos bancários vão gerar despesas financeiras que vão comprometer o seu resultado, né? Então, assim, quando eu tenho receitas e despesas financeiras, na realidade eu tenho uma receita financeira. Então, pronto. Então, é isso que a gente vai discutir a partir de hoje. A gente vai discutir essas contazinhas em vermelho. Caixa, instrumentos financeiros de curto e de longo prazo, empréstimos, né? Quer dizer, e os seus reflexos na demonstração de resultado com receitas e despesas financeiras. Essas receitas e despesas financeiras podem ser, na maior parte, juros, mas não necessariamente apenas juros. Em alguns casos, nós teremos ajuste a valor justo também, tá bom? Então, esse é o contexto para a gente se situar onde é que a gente está. Bom, e aí a gente volta para aquele nosso ciclo daquelas 8 etapas, né? Quer dizer, sempre, todos os nossos ciclos de auditoria, a gente volta para aquelas 8 etapas, né? Quer dizer, isso aqui é um processo de auditoria integrada, né? Então a gente volta sempre, auditoria é um processo sistemático de obter e avaliar evidências sobre afirmações para concluir se não tem algum tipo de distorção. Então, dentro dessa lógica de que a auditoria é um processo sistemático, eu tenho um roteiro, eu tenho uma lógica. Em cada auditoria vai ser diferente, porque o objeto de auditoria é diferente, mas a lógica, ela basicamente é a mesma, né? Então, vamos lá. Etapa 1 e etapa 2, que é levantar informações sobre o risco do negócio e analisar potenciais motivações para distorções. Que risco de negócio? Caixa. Gestão de caixa, gestão financeira, né? Gestão dos recursos financeiros da entidade. E analisar potenciais motivações. Então, primeira coisa, antes de fazer a auditoria, vamos pensar sobre quais são os riscos que envolvem esse tipo de ativo, né, tipo de contas, e que tipo de risco pode resultar, o risco do negócio em si, e como isso se comunica e pode eventualmente se transformar em risco para o auditor, né? Bom, então, riscos relacionados à caixa, né? Quer dizer, então, qual é o grande risco que tem caixa? Primeiro, é o volume de transações, porque tudo que acontece dentro da empresa, de uma forma ou de outra, em um momento ou outro, ele vai sempre transitar pelo caixa. Então, eu tenho um volume muito grande de transações, né? Então, ao ter um volume muito grande de transações, você cria a possibilidade de eventuais apropriações ou erros materiais ou coisa desse tipo. Então, o controle nessa área, ele tem que ser o mais rigoroso que existe dentro da organização, né? Quer seja pelo volume de transações, quer seja pela liquidez e portabilidade, eu faço transferência. Então, quando a gente está falando de recursos financeiros, né, por exemplo, você faz uma transação, alguém dentro da organização se apropriou dos recursos, como se diz assim, de alguma forma, é muito fácil. Assim, por exemplo, uma transferência hoje, uma transferência eletrônica, transferiu de uma conta para outra, para outra, para outra, para outra. Assim, a gente vê naquelas discussões, naqueles materiais, naqueles artigos, e mesmo nos filmes, né? Quer dizer, como é que as pessoas fazem esse processo de apropriação de recursos, de lavagem de dinheiro? Transfere para cá, transfere. Então, eles vão transferindo, que é para ir apagando o rastro, né? Quer dizer, então, hoje existem mecanismos de transferência de recursos que, se você não tiver um controle muito grande, já era, tá? Então, você tem que tomar muito cuidado com isso, né? E além, se for um caixa físico, como era aquele caso lá da CBSA que a gente acabou de ver no início do vídeo, né? Quer dizer, aquele exemplo lá do Canadá, se for um caixa físico, aí é que é fácil, né? Porque o cara recebeu de fulano que pagou algo. Se eu não registrar que fulano pagou e eu ficar com dinheiro, como é que vai descobrir? Só se eventualmente no futuro, algum dia, alguém eventualmente cobrar esse fulano, ele vai dizer, olha, eu paguei, está aqui o recibo. Mas aí tem que ter um controle que vá atrás de fulano lá. Percebeu, portanto, e aí se esse cara que pegou o dinheiro tiver o poder de registrar, fazer registro abaixo daquela dívida, aí a coisa vai ficando cada vez mais difícil. Portanto, o controle aqui tem que beirar a perfeição. É claro que
controle perfeito não existe, risco zero não existe, mas eu estou simplesmente extremando o exemplo para deixar claro o grau de preocupação que deve se ter em relação a esse ciclo. Automatização do sistema de registro, custódia e transferência. Então, por exemplo, quando a gente fala automatização, ela facilita o controle, mas, por outro lado, ela também facilita o desvio. São os dois lados da mesma moeda, tá? Então, por exemplo, essa questão de transferir para outra, entrou num paraíso fiscal, e no paraíso fiscal você eventualmente não esteja o registro, quer dizer, acabou a história. Então, assim, esse processo, tudo que vem para o bem, ela também tem um lado que eu tenho que me proteger, tá? Então, até o processo de automatização, que é tão importante como um mecanismo de controle, ele também pode se traduzir em um instrumento de risco. Importância para o cumprimento de obrigações de endividamento, né? Então, por exemplo, nesse caso, o que é que acontece? Eventualmente, pessoal, em alguns casos, a empresa faz algum tipo de dívida com terceiros e tem cláusulas que a gente chama assim, que diz o seguinte: olha, se você tiver um índice de liquidez de tanto, você tem uma taxa de juros de X. Mas se seu índice de liquidez piorar, sua taxa de juros vai aumentar. Ou o vencimento é antecipado. Então, quando eu tenho situações dessa natureza, por exemplo, portanto, a empresa, e aí eu não estou falando de desvio, mas a empresa pode ter um interesse em manipular as informações de liquidez para demonstrar que tem melhores índices de liquidez do que efetivamente tem, para não incorrer em cláusulas de obrigações de endividamento, né, que são os debt covenants. Essas cláusulas, elas podem ser um incentivo muito forte para a manipulação por parte da empresa, tá bom? E aí, o risco do auditor muito grande nesse caso de saber se essas informações são fidedignas. E ela pode ser facilmente manipulada exatamente por conta desses outros, todos esses fatores são informações que podem ser manipuladas, né? Quando a gente está falando de auditoria no caixa propriamente dito, né, e eu estou restringindo um pouco, né, essa visão assim, por exemplo, quando estou falando com clientes de menor porte, então, assim, eu posso até testar saldos, final do período, coisa desse tipo, mas de clientes médio para cima, pessoal, o foco central de uma auditoria de caixa e equivalentes de caixa e instrumentos financeiros deve focar principalmente em avaliar e testar os controles internos. Essa é a questão central. Essa é a questão central. Lógico que com isso eu também testo os saldos, obviamente, mas assim, eu tenho que ter uma preocupação muito grande em avaliar e testar os controles internos. Então, esse vai ser o nosso foco. Bom, quando a gente está falando em gestão de caixa, a gente está falando, assim, por exemplo, não da conta caixa especificamente, mas gestão do fluxo de caixa, tá bom? Então, assim, a gente tem, assim, por exemplo, como é que algumas técnicas que são geralmente muito utilizadas nesse processo de gestão de caixa, né? Então, a primeira coisa, acelerar o recebimento e o depósito numerário. Por quê? Por exemplo, lá a gente tinha, naquele exemplo da CBSA, tinha um depósito em 24 dias, né? 24 horas, desculpa. Por quê, pessoal? Porque quanto mais cedo, quanto mais rápido você depositar o numerário, você retira a oportunidade de eventuais descontroles ou até apropriações indébitas, desvios, roubo mesmo, de numerários, que aí, se alguém meter a mão ali, já era, tá bom? Tanto você pode ter isso, né, quer dizer, e essa aceleração do recebimento também evita a exposição a risco, por exemplo, de roubos de terceiros. Então, por exemplo, hoje em dia, é claro que o trânsito de numerário em si, ele diminuiu muito, né, com o processo de automatização dos meios de pagamento, né, quer dizer,
O Brasil é talvez um dos países mais avançados nesse tópico, mas o mundo inteiro também avançou muito, mas o Brasil certamente é um dos mais. Nesse ponto, nós somos meio que líderes, né? Então, não obstante, ainda tem gente que utiliza recursos, dinheiro mesmo para fazer, numerário, para fazer pagamentos. E aí você chega assim, por exemplo, posto de gasolina. Posto de gasolina, eles têm uma regrinha lá, que é um controle, que é uma coisa mais ou menos a seguinte: não, o frentista só pode ter em dinheiro até tantos reais. Eu não sei exatamente quanto é, mas ele tem um limite. Digamos que seja, digamos, tá, pessoal? Estou dizendo que esse valor não. Digamos que seja 200, 300 reais. Todo o valor, quando ele ultrapassar isso, ele tem que colocar num envelope, num envelopezinho para estar aí jogado dentro de uma máquina lá, e aquela máquina, ninguém, só o pessoal da empresa de transporte numerários consegue abrir, é uma senha lá que só eles têm. Então, por exemplo, qual é a ideia, pessoal? A ideia é que, se alguém chega lá e fizer um roubo a frentista de posto de gasolina, ele vai levar um recurso limitado, né? Por quê? Porque os recursos mais relevantes já estão protegidos. E, assim, por exemplo, tem uma certa exposição ao frentista, obviamente, mas, assim, se o ladrão chegar lá com o revólver, a faca, assim, ele vai levar aquele limite até 150, 200 reais que ele tem ali, e não vai levar mais. Ele não consegue abrir. Ele poderia até ter um interesse em abrir para salvar a própria vida, lógico, mas ele não vai conseguir abrir, né? Então, assim, esse é o processo, né? Tantas vezes tem aqueles cartazinhos: olha, essa aqui, o caixa é protegido por senha, e não adianta. Quase um aviso: ladrão, não venha por aqui, porque aqui eu, o funcionário não vai conseguir abrir o cofre para você. Esse tipo de coisa acontece também em supermercado. Às vezes a gente está passando no caixa de supermercado, passa aquelas pessoas arrecadando os numerários. Ele sabe quanto é que tem de caixa, pelos controles, o que é que tem de caixa o que é que tem de dinheiro em cada caixa daquele. Eles vão passando, arrecadando todos esses excessos, né? Quer dizer, para quê? E aquilo ali depois já passa, a empresa de transporte numerário já leva e já tira ali do supermercado. Por quê? Para evitar aquilo ali. Ou seja, acelera recebimento e depósito. Sai daqui. Não quero esse dinheiro aqui, porque o dinheiro aqui, ele facilita eventuais desvios, abre a oportunidade até para erro, mesmo que não seja desvios, roubo de terceiros, etc. Isso aí minimiza a possibilidade de erros ou fraudes, né? Quer dizer, a automação, né? Quer dizer, todo esse processo de automação que a gente tem hoje, reduzindo a papelada propriamente dito, né? Quer dizer, a automação do processo de gestão de caixa é outra técnica absolutamente normal. A gente está discutindo no slide anterior, de que todo o processo de transferência de recurso hoje é basicamente todo automatizado, né? Então, o que a gente pode fazer? O que as empresas geralmente fazem para isso? Então, técnica de cofre, não, o cofre que eu estou falando, esse exemplo lá do posto de gasolina, do supermercado, essa é a ideia, tá? Serviço de cobrança bancária, o valor que eu tenho a receber, antigamente, quando eu falo assim de antigamente, é do meu tempo, não é do tempo de vocês, mas, assim, antigamente as empresas tinham serviço de cobrança, né? Então, assim, eles ligavam cobrando. Cada empresa tinha a sua área de cobrança. Era comum isso. Hoje em dia, é claro que a automação, né, o serviço de cobrança bancária, facilita isso ao limite. Tinha um processo assim, lojas e departamentos antigos, eles nem faziam a cobrança bancária. Nem sei como é que funciona hoje, mas acho que não é mais assim. Mas antigamente você tinha o seguinte: você tinha uma loja de departamento, você tinha uma espécie de um carnê, uma coisa da vida, e você só pagava na loja. E o caixa que recebia aquilo ali era um caixa específico, um caixa do crediário, que ficava lá no final da loja. Então, o cliente entrava na loja e cruzava a loja inteira para fazer o pagamento daquele boleto lá no final. Isso tinha uma lógica de comércio, que era que o cliente visse os produtos e fizesse novas compras.
Eu trabalhei em loja de departamento, e essa lógica funcionava à exaustão. Na realidade, no nosso caso, na empresa que eu trabalhava, o recebimento era até em outro andar. Então, o cliente passava na loja inteira, aí subia uma escada e pagar no crediário lá. O crediário é num lugar totalmente diferente e os boletos eram feitos assim. Mas é lógico que hoje em dia cobrança bancária é o processo, e isso automatiza e facilita muito a gestão de caixa. O que existia antes era mais uma questão comercial mesmo, né? Transferência eletrônica de fundos, acordo de eletrônico de caixa com instituições financeiras. Lembra quando eu falei o seguinte, ó, você tem que tomar cuidado para, eu não posso, por exemplo, descobri hoje que está faltando dinheiro de pagar, digamos que fosse recolhimento de tributos. Faltou dinheiro, o que eu faço? É óbvio que não pode ser assim. É óbvio que não pode ser assim. Na realidade, a tesouraria, a área financeira da empresa, a gerência financeira da empresa tem que ter acordo pré-firmado com instituições financeiras para, quando acontecer a necessidade de caixa, ele ter uma fonte, uma linha de crédito específica já definida, com juros pré-acordados, com garantias pré-estabelecidas. Olha só, se você chegar hoje no banco e disser o seguinte, olha, estou precisando de dinheiro para hoje, né? Bom, primeira possibilidade, há um grande risco de você não conseguir. Segundo, se você conseguir, o gerente vai ficar muito feliz com você, porque vai colocar a taxa de juros lá em cima, porque sabe que você está absolutamente refém. E terceira possibilidade, ele vai dizer o seguinte, peraí, que empresa é essa? Como é que ele descobriu hoje que estava faltando dinheiro para o fluxo de caixa? É claro que uma empresa dessa deve ter um risco de crédito mais elevado, eu vou cobrar mais taxa de juros. Então, assim, por exemplo, isso não é gestão financeira. A gestão de caixa, você tem que ter todas as linhas pré-definidas. Então, você tem uma linha de crédito pré-definida com a instituição, oferecendo garantias, né? Você tem garantia, se oferecer garantia, você reduz a taxa de juros. Ou seja, uma coisa é você fazer um acordo prévio para quando você precisar, ou mesmo dizer, olha, eu vou precisar daqui a 2 meses, então já acorda. Olha que coisa fantástica para você e para o próprio banco. O banco vai te emprestar dinheiro com muito mais confiança e segurança, o que deve refletir na taxa de juros, tá bom? Então, é dessa perspectiva que nós estamos falando. É, é, a questão de saldos médios, né? Quer dizer, como é que eu controlo quando é que eu tenho um valor de segurança de que não vai faltar fluxo para o pagamento das saídas de caixas previstos e, por outro lado, eu não vou ficar com um valor excessivo parado, aspas, na conta, né? Então, que eu teria que procurar oportunidades de investimento. Então, são técnicas de gestão de caixa e que você, auditor, é importante conhecer como é que a empresa faz, porque se você souber como é que ela faz, se ela faz bem feito, aumenta a confiança nas informações que vão surgir da gestão de caixa. Bom, terceiro ponto, a gente sempre daquela sequência, a gente vai para a aplicação de procedimentos analíticos. Quando a gente vai à aplicação de procedimentos analíticos nas contas de caixa propriamente dito, pessoal, procedimentos analíticos, nesse caso, regra geral, não são muito eficientes. Então, tudo que a gente já falou sobre procedimento analítico nos ciclos anteriores, aqui é meio como se fosse... Porque, em caixa, regra geral, os procedimentos analíticos não são tão eficientes em si, ou isoladamente. Eles não são tão eficientes por um aspecto. Que o que eu tenho disponibilidade... Assim, os meus saldos de caixa, eles são influenciados pelos outros ciclos. O caixa é o agente passivo aqui que vai sendo influenciado pelos ciclos de receitas e recebimentos, ciclo de compras e pagamentos e até investimentos de outra natureza. Então, assim, por exemplo, quando eu tenho esse valor aqui, ele tende a ser baixo e deve ser baixo, até porque se tiver um saldo muito grande, ele tem que buscar uma oportunidade de investimento financeiro, né? Então, esses saldos de caixa tendem a ser, por definição, muito baixos. Mas, assim, por exemplo, o que você pode fazer é, por exemplo, avaliar,
lembra quando no ciclo de estoques que a gente estava discutindo a questão do custo padrão, que poderia ser uma boa ideia de como é que está funcionando a gestão da empresa em relação aos custos, se eventualmente aquelas informações não estão distorcidas, eu posso fazer a mesma coisa aqui no caixa com a gestão do fluxo de caixa. Então, ao invés de analisar comportamento de saldos de caixa que tendem a ser baixos e tendem a ser muito voláteis, né? Por exemplo, o caixa, no momento de pagamento, de recolhimento de tributos, é natural que aconteça uma redução muito forte. No momento de pagamento de folha de pagamento dos funcionários, deve ter uma redução muito forte. Nos outros períodos é meio como se fosse, eu vou enchendo o caixa, enchendo, chega um momento desse, seca, enche de novo, chega outro momento, esvazia, né? Então, gestão de caixa é uma arte, né? Quer dizer, então, por isso que os dados dele, assim, como procedimento analítico, geralmente eles não são tão importantes, né? São mais, agora, a gestão do fluxo de caixa tá bom? Agora, se para o caixa em si os procedimentos analíticos não são tão importantes, se a gente pensar em relação aos demais instrumentos financeiros, a aplicação de procedimentos analíticos é muito útil, muito importante. Notadamente para você identificar indícios, se, por exemplo, o reconhecimento dos accruals, né, dos juros, dos instrumentos financeiros classificados como custo amortizado ou VJORA, se esses accruals estão sendo adequadamente reconhecidos, né? Os accruals, reconhecimento dos juros, né? O período. E se, eventualmente, o ajuste a valor justo faz sentido, tem um fundamento econômico que justifica o porquê que esse instrumento aumentou tanto de valor, o que justificou isso, né? Então, eventualmente, a gente pode ter procedimentos analíticos podem ser muito úteis em relação a esses ativos. Mas o caixa em si, ele tem uma aplicação um pouco mais restrita. E aí a gente entra na questão central de uma auditoria de caixa e ativos líquidos, né? Que é a questão de compreender o controle interno e determinar o que seria importante, relevante a ser testado, né? Então, assim, por exemplo, a gente já começou a discutir um pouco, quando a gente estava falando lá da gestão do caixa, né? Mas, assim, que tipo de controle interno deve incluir no processo de gestão de tesouraria, tá? Então, primeiro e mais importante, fundamental e crucial, adequada segregação de funções. É inadmissível, é impossível funcionar de forma adequada uma gestão de tesouraria se você não observar a adequada segregação de funções. Esse aí é o principal. Então, por exemplo, se o cara está gerindo o caixa, quem está cuidando dos registros do caixa não é aquele cara que tem o poder de movimentar ativos monetários, né? Então, isso é fundamental. Isso aí é crucial, crucial. Segundo, endosso restritivo de cheques recebidos. Então, assim, por exemplo, eu sempre, quando eu costumo perguntar, infelizmente hoje é vídeo, não vou ter a oportunidade de perguntar assim, alunos novos, né? Quer dizer, pessoal novo, eu pergunto assim, quem já viu um cheque? Quem já viu um cheque? Olha só, não é. Não, porque hoje praticamente ninguém usa, né? Pouca gente. Ninguém usa, não, fosse expressão assim, mas pouca gente usa cheque, né? Mas cheque, durante muito tempo, era o principal meio, instrumento de movimentação de recursos financeiros, era o cheque, né? Mas tirando a brincadeira sobre a questão de quem não viu cheque, né? Quem já viu revela um pouco da idade, né? Mas durante muito tempo o cheque era o principal meio de transferência de recursos. E uma questão central para reduzir o risco, o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Se você chegar com o cheque na boca do caixa, como a gente diz, se o cheque tiver saldo, você saca. Né? Então, esse era o problema. Então, é o seguinte, o que acontece? Se uma empresa recebe pagamentos em cheques, e esse cheque é um cheque ao portador, o que é um cheque ao portador?
não está designado quem é o beneficiário do cheque, tá bom? O cheque tem só o valor, a assinatura do emitente lá, que é quem dá conta de quem vai sair os recursos financeiros. Então, qualquer pessoa pode sacar aquele recurso. E aí, o instrumento central de proteção da entidade, né, quer dizer, é o quê? É você fazer o endosso restritivo. O que é um endosso restritivo? O endosso restritivo é o seguinte: primeiro, deixar ele nominal à própria empresa. Portanto, a partir daquele momento, aquele cheque só pode entrar na conta da empresa, ou só pode ser sacado pela empresa. É uma coisa mais ou menos assim, tá? E o segundo ponto, você pode fazer o endosso. O endosso é, você bota dois riscos assim na lateral e diz aqui, esse cheque tem que ser depositado em conta bancária. Ele não pode ser sacado na boca do caixa. Quando você deixa o cheque nominal à empresa e coloca o endosso restritivo, pronto. Aquele cheque só pode ser compensado em uma conta daquela empresa e aí ninguém mais pode fazer uso daquele cheque parceiro. Então, você impede de que, eventualmente, o funcionário, o tesoureiro que pegou aquele cheque, eventualmente, pega o cheque, coloca no bolso. Então, assim, é um processo de controle interno absolutamente fundamental, tá? Para empresas que recebem cheques. Conciliação independente de registro de caixa e contas bancárias, né? Quer dizer, a conciliação bancária é um dos itens mais importantes para a auditoria, né? Então, uma das primeiras coisas que o auditor pede quando chega na empresa é a conciliação bancária. Agora, a conciliação bancária não pode ser feita por quem é o que faz a movimentação dos registros, dos registros de disponibilidades. Pô, porque aí é dose, né? Então, por exemplo, olha, se eu desviar e eu mesmo for fazer a conciliação bancária, eu encontro uma forma, e claro que tem forma, né? De marcar aquele valor que foi eventualmente desviado com determinado item e a coisa foi embora, pronto. Então, a conciliação bancária ela tem que ser feita por uma pessoa independente. E aí eu estou reforçando aquele primeiro item, que era a adequada segregação de funções. Controles eletrônicos, obviamente, né? Quer dizer, a gente está no processo. Autorizações de transações, determinados valores só podem ser pagos com assinatura do gerente financeiro e mais o tesoureiro com o gerente financeiro. Se a partir de determinado valor, essa autorização tem que ser pelo diretor. A partir de determinado valor, ou seja, você vai subindo a escala, você faz uma como é que a gente chama? Cara, vai aparecer vai aparecer a expressãozinha aqui. Daqui a pouco eu volto. Mas, assim, esse é o processo. Que dependendo do volume de transação, eu tenho pessoas diferentes que vão assinando. E nunca uma pessoa só para assinar transferência de recursos, transações de recursos por parte da empresa. Tá bom? Assim, nunca deixar na mão do tesoureiro, ou só do gerente, ou só do... Não. Tem sempre duas pessoas ali, pelo menos, autorizando aquela transação, tá bom? Uso de documentos numerados, né? Quer dizer, é muito importante esse uso de documentos numerados, porque a gente já viu num vídeo anterior, assim, por exemplo, quando eu estou. Uma das primeiras questões que a gente. Por exemplo, desapareceu um cheque. O cheque não desaparece. Mas, por exemplo, foi compensado o cheque 78, 79, 80, 81, 84, 85, 87. Opa, e o 83? Cadê o 83? Em tese, se o 83 não foi compensado, se o 83 não foi compensado, tem duas possibilidades. Primeira possibilidade é um cheque que foi pago a quem? Aí você vai atrás de quem foi pago isso aqui, essa é a primeira possibilidade. Segundo, só que o cliente, o fornecedor ainda não fez o depósito do cheque, é um problema dele, mas o pagamento é legítimo. Segunda possibilidade, esse cheque pode ter sido cancelado e eu tenho que ir lá e verificar, cadê o cancelamento? Né? Para atestar que aquele cheque não vai ser utilizado, simplesmente ele não foi eventualmente retirado para ser usado no futuro, no segundo momento.
Então, os cheques que estão faltando, eles têm que ter um controle muito rígido sobre o uso, a sequência de todas essas informações. Eu estou falando de cheque, mas eu estou falando de todas as movimentações e transações financeiras. Todas elas têm que ter esse processo de numeração, tá? Auditorias internas periódicas e empregados competentes e bem treinados, né? Saber lidar com dinheiro não é para qualquer um. Então, tem que ter pessoas muito bem cientes, competentes, sabendo o que é que faz, treinados, observando, sendo cobrado pela observância dos procedimentos. Olha, peraí, você está recebendo cheque, como você não endossou? Então, quando você, assim, por exemplo, essas auditorias, elas têm que ser feitas, a auditoria em caixa, ela é sempre na surpresa, né? Quer dizer, elas têm que ser feitas até para a cobrança de aprimoramento dos procedimentos de controle. Às vezes não é necessariamente roubo, é o cara que relapso, né? Quer dizer, ou se ele perceber, olha só, pessoal, se a gente perceber que mandaram a gente fazer determinada coisa, mas você vê que aquilo não tem consequência nenhuma, ninguém cobra, ninguém vê, ninguém sabe o que é que você faz, você deixa de fazer. Ou você não dá tanta importância àquilo, faz de forma mal feita, né? Então, esses procedimentos é que são importantes observar. Elaborar um plano para testar o controle, então já compreendi como é que funciona, né? Eu fui a campo, entrevistei, verifiquei, identifiquei, agora eu vou testar esses controles. Aqueles controles que sejam importantes, eu vou testar. O livro-texto tem lá na página 492, tem um exemplo completo de um programa de auditoria para testar controles de caixa. Recomendo fortemente, tá, pessoal? Se vocês prestarem atenção, lá ele vai ter duas partes. Ele vai ser a aplicação de procedimentos para eles entenderem o controle interno, e depois, na segunda parte, eles testam o controle. E aí fica muito clara a distinção entre esses dois blocos, tá bom? Muito legal esse exemplo, é um exemplo bem completo, tá bom? Então, você tem que testar aqueles controles para ver se eles efetivamente funcionam, aqueles controles que você já identificou que, eventualmente, a empresa, a entidade tinha implementado. Veja o caso do exemplo do início do vídeo, da CBSA. Você tinha uma série de procedimentos de controle bem legais, mas não funcionava, tá bom? Então, o autor deve analisar os resultados e documentar as conclusões, né? Deficiências identificadas, outra vez, é sempre nesse processo de auditoria, eles vão impactar o quê, pessoal? Vão impactar os procedimentos substantivos que eu vou fazer. Se o controle interno for bom e se eu testei e ele era bom mesmo, então os meus procedimentos de controles podem ser mais simples na fase dos testes substantivos. Os procedimentos de controle, não, desculpa, os procedimentos substantivos devem ser mais simples na fase do trabalho de campo. Mas se os controles forem ruins, ou mesmo idealmente, eles eram bem pensados, mas na prática não funcionava, a minha preocupação vai ter que ser muito maior, porque aumenta o risco de as informações relativas à gestão do caixa, as contas relativas ao caixa e instrumentos financeiros conterem distorções materiais. E aí a gente entra na oitava etapa, que é aplicar os procedimentos substantivos planejados, né? Então é o seguinte, quais são os tipos mais comuns de problemas em relação ao caixa, né? E bancos contra movimento, aquelas contas de giro, tá bom? São transações contabilizadas no exercício errado, né? Quer dizer, por interesse, eventualmente, algo de dezembro deixei para contabilizar em janeiro, ou de janeiro antecipei para dezembro, né? Apropriações indevidas ocultadas com a emissão de cheques não compensados, ou totalização incompleta dos saldos não compensados durante a conciliação. E aí, pessoal, a auditoria nessas contas de movimentação financeira, elas dependem fundamentalmente, prioritariamente, de uma adequada conciliação bancária. É muito importante a conciliação bancária, né? E um terceiro tipo de problema, que é a dupla contagem pela manipulação de contas para contabilizar o mesmo caixa em duas contas correntes ao mesmo tempo. Então, assim, por exemplo, isso ocorre, digamos o seguinte, olha só, a empresa tem duas contas, e eventualmente conta no banco A e no banco B. Ela emite um cheque do banco B e deposita na conta dela mesma no banco A.
É um cheque dela no banco B e ela utiliza esse cheque para depositar no banco A. E faz isso, digamos, num período, no último dia do ano, que não dá tempo de compensar esse cheque. Aí o que é que vai acontecer? Nos processos de transferências eletrônicas que a gente tem hoje, sistema de pagamentos, né, no sistema de pagamentos brasileiro, no STR, no Pix que vai entrar, as coisas vão mudando, tá? Esse tipo de problema vai desaparecendo, vão surgir outros problemas, mas esse tipo de problema vai desaparecendo, né? Vai reduzindo, né? Mas olha só o que acontece. Eu tenho esse cheque não saiu ainda do banco B, porque ele não foi compensado, portanto, o saldo bancário na conta B ainda está lá. Mas, por outro lado, no banco A, eu já fiz o depósito. Embora ele esteja a compensar, já tem lá a informação do depósito. E um auditor apressado, pouco cético, pode simplesmente verificar o seguinte: não, o saldo da conta B aqui não saiu, beleza? E eu, tesoureiro, eu fiz isso exatamente porque estava faltando dinheiro, tá? E eu estou aumentando o caixa, assim. Ou seja, não saiu o dinheiro do banco B e entrou, eu estou considerando como depósito no banco A, embora no banco A não tivesse ainda compensado. Isso aí é um mecanismo que, eventualmente, eu posso utilizar. Muito cuidado, portanto, no processo de conciliação bancária, a esses valores que estão em trânsito. É até recomendável que o auditor dê uma segurada na conclusão desses trabalhos, analise ali, mas deixa passar uns dias para ver a movimentação completa. É sempre bom, tá bom? Aí a gente, às vezes, descobre poucas coisas assim, simplesmente espera, às vezes o cheque volta, às vezes o dinheiro não saiu daqui, opa, mas espera aí, o dinheiro que entrou aqui também saiu aqui, e é no mesmo valor, e você não sabe? Então você tem, são problemas que, o que é que eu diria assim, o auditor não tem, eu vou usar uma expressão um pouco forte, simples exemplo, o auditor não tem o direito de cometer esse tipo de erro, porque são coisas muito manjadas. Assim, que já aconteceu demais. Então, você não pode cometer esse tipo de erro. Muito cuidado na conciliação bancária, tá? Muito cuidado mesmo. Bom, então, assim, voltando para aquelas 5 categorias de afirmação, que é a base dos testes substantivos, vão ser sempre aquelas 5 categorias de informação. Então, na categoria existência e ocorrência, então, por exemplo, a grande questão é, esses saldos de caixa ou de conta movimento, né, os ativos líquidos, realmente existem na data da demonstração? Então, por exemplo, se a empresa tiver um caixa físico, tipo um supermercado que tem algum tipo de dinheiro físico, o posto de gasolina. É até difícil a gente pensar hoje tipo de negócio que tem caixa em dinheiro, né? Mas existe, embora isso deve ser sempre no valor muito baixo, tá bom? Se você encontrar um caixa com valor muito elevado, opa, peraí, isso é um problemaço. Um indício grave de que tem alguma coisa errada. Saldo de caixa, tem sempre que ser algo muito pequeno. Muito pequeno. Basicamente, assim, o que é que tem saldo de caixa? Assim, é o movimento do dia que ainda não foi depositado, ou empresa que não seja comércio assim, ele pode ter um pequeno caixa para pagamentos de pequena monta, tipo o café ali dos funcionários, sei lá, alguma coisa mais ou menos assim, nem táxi hoje precisa mais, que as empresas fazem isso pelo Uber pronto e já vem depois. Então, assim, o caixa é muito restrito, tá bom? Então, não pode ter saldo. Agora, na movimentação bancária, aí sim, e aqui é o problema. Muito cuidado com esses valores não compensados ou em trânsito. Analisar a conciliação bancária com preocupação brutal, tá? E realizar a confirmação bancária e perguntar para o banco atestar o que tem de recurso naquela empresa, tá bom? Nunca fazer uma auditoria
a partir das informações de caixa, né, de contas bancárias, apenas a partir das informações ou dos extratos entregues pela própria administração. Nunca faça isso. Faça sempre a confirmação bancária. O banco respondendo direto para o escritório da auditoria, né? Quer dizer, porque é a proteção que você tem. Porque hoje produzir informações de movimentos bancários é a coisa mais fácil que existe. Né? Coisa mais simples, trivial que existe. Procurem na internet, deixa eu olhar aqui. Deixa eu pegar um caso aqui que é bem típico. Eu vou parar aqui a apresentação. Pegar um caso aqui que é Société Générale, Jérôme, esse aqui. Pronto. Esse cara, é muito bom vocês darem uma olhada nas histórias desse cara. Que era quem já assistiu aquele filme, tem um filme, A Fraude, que conta a história da quebra do Banco Barings, em 1995, e esse Jérôme Kerviel aqui, ele era do Banco Société Générale, em 2008, foi descoberta uma fraude, ele falsificava as informações dentro do Banco Société Générale. E ele sozinho tem muitas matérias sobre ele, assim, recomendo fortemente que vocês leiam a história dele, tá bom? É uma perda grande. Foram 4,9 bilhões de euros, para você ter ideia. Sozinho. Muito interessante essa matéria, tá bom? Então, aqui tem o Wikipedia dele, que tem um pouco da história dele. Isso aqui era em 2015, porque geralmente esse pessoal depois vai dar palestra, tá? Para dizer assim como é que não faz, tá bom? Mas dá uma olhada, né? É muito interessante a história dele. Então, assim, eu estou dizendo isso para dizer que esse tipo de problema, a pessoa diz, não, mas isso não existe, isso não acontece mais. Pessoal, acontece todos os dias. Acontece todos os dias, tá bom? Então, esses aqui são os procedimentos. Por outro lado, eu também tenho que ter a preocupação de verificar se as informações estão íntegras, o que a gente já discutiu nos encontros passados. Existência, eu parto daquilo que está registrado na contabilidade e vou verificar se aquilo existe no mundo real. Né? Ou seja, se aqueles valores que a entidade está dizendo que possui como disponibilidade, e aí eu estou colocando caixa e ativos bancários, né? Se efetivamente ele existe, né? Então, eu vou para verificar se existe nas informações bancárias ou mesmo no caixa físico, lá dentro do cofre. Por outro lado, na integridade, eu faço o contrário. A minha preocupação é verificar se aquilo que a empresa tem, né, que são esses valores depositados, né, lá no banco ou mesmo dentro do cofre, se eles estão reconhecidos contabilmente. Né? Então, eu faço os dois caminhos. Nesse caso, outra vez, a conciliação bancária é o elemento fundamental, os testes de ponto de corte, ou seja, verificar se os valores efetivamente registrados são aqueles que ocorreram até o dia 31 de dezembro, se valores que eventualmente aconteceram em 31 de dezembro até aqui, todos eles foram registrados ou não, né? Eventualmente eu posso ter algum tipo de elemento, principalmente por esses valores em trânsito, a informação não está íntegra. Lembra daquele cheque da conta do banco A transferido para o ponto B? A informação do banco A não estava íntegra. No banco B não estava íntegra, porque já tinha um cheque que saiu de lá e ela não estava registrada, tá? A saída. Então, muito cuidado com essa questão da integridade também. E analisar a movimentação antes e após a data base. Questão central, tá, pessoal? Se esses registros consideram adequadamente o ponto de corte, né? Então, assim,
lembre que quando vocês estão fazendo auditoria no caixa e disponibilidades, contem a seu favor a possibilidade de acompanhar movimentos que aconteceram nos momentos seguintes, tá bom? Os primeiros dias de janeiro, espera, não tem pressa. Direitos e obrigações. A entidade detém a titularidade do caixa e ativos líquidos registrados. E aí a gente vai examinar a movimentação das contas, vai identificar situações caracterizadas como restrição de uso desses ativos. Por exemplo, se eu tiver algum tipo de valor bloqueado, opa, peraí, isso não é caixa, isso não pode estar na disponibilidade. Então, por exemplo, alguém, um credor da empresa entrou com ação, o juiz determinou que uma parte dos recursos fosse bloqueado. Deixa de ser ativo da empresa? Não, é ativo da empresa, mas não é caixa mais. Ele não pode estar mais na disponibilidade. Ele vai para um ativo que é um realizável a longo prazo qualquer, mas ele não pode ser definido como caixa, porque o caixa pressupõe que aqueles valores, caixa é equivalente de caixa, né? Pressupõe que aqueles valores estão disponíveis para a empresa realizar os pagamentos que tenha necessidade. Então, não pode mais estar ali. Tá bom? Então, muito cuidado com esses eventuais registros. Quando você faz a confirmação externa para o banco, você tem que perguntar não só qual é a posição dos saldos no dia 31 de dezembro, como eventuais restrições de uso, bloqueios, como eventuais dívidas da empresa, porque você aproveita e verifica se a empresa eventualmente não tem algum tipo de dívida que não tenha reconhecido na contabilidade. Tá bom? Avaliação e alocação. Avaliar a adequação das políticas contábeis de mensuração aos preceitos normativos e realizar teste de confirmação do valor justo, quando for o caso. Quando for o caso, se eu tiver, por exemplo, a avaliação, fundamentalmente, é o seguinte, os valores que eu tenho disponíveis lá no banco, por exemplo, eles rendem de algum tipo de juros, ou seja, eu estou reconhecendo isso contabilmente, eu estou fazendo a apropriação de forma adequada, tem algum tipo de ativo líquido que seja mensurado a valor justo, se eu tiver, eu tenho que tomar cuidado com isso, qual é o critério, qual é o parâmetro, isso vai ficar mais claro quando a gente falar sobre instrumentos financeiros, de uma forma mais específica, mas isso vale também para esses ativos líquidos também. E a apresentação e divulgação, né? Quer dizer, então, verificar se há divulgação dos critérios de avaliação, das políticas contábeis, identificar circunstâncias não usuais adicionais que devam ser divulgadas, né? Então, por exemplo, aqui o que é mais comum é exatamente aquele caso de que deixa de ser caixa, né? Quer dizer, circunstâncias de restrições de uso, né? Que eventualmente possam descaracterizar a própria condição de caixa. Tá bom? Bom, pessoal, esse era o vídeo que a gente estava, esse primeiro vídeo que a gente estava discutindo para nesse ciclo de caixa e instrumentos financeiros. A gente vai dar uma paradinha, a gente volta com o próximo vídeo, a gente vai focar especificamente na parte de instrumentos financeiros, incluindo os chamados derivativos, tá bom? Até mais, pessoal.